Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo sobre questionamento de muitas pessoas através dos vídeos que eu fiz, me fizeram. Eu recomendo, antes que vocês assistam esse vídeo, assistam os outros vídeos que eu já fiz. É muito importante para vocês saberem a consequência dos vídeos que eu estou fazendo. Mas hoje eu quero falar de um assunto muito importante, que muitas pessoas, mesmo judeus, cristãos, muçulmanos, mas principalmente os judeus, esse vídeo é muito importante para vocês entenderem uma coisa que fez para mim toda a diferença no meu processo de aprender, buscar mais conhecimento. Mas antes disso, eu quero falar dois textos de duas pessoas que não são suspeitos em nada de amar os judeus. O primeiro, o Leon Tolstói, que é um escritor famoso russo, que ele escreveu Guerra e Paz. Ele não era muito a favor de judeus, ele era um cristão devoto, e ele sempre falava, citando fontes antissemitas. Mas ele escreveu uma coisa muito interessante, eu vou ler para vocês. Que é ser judeu? A resposta não é tão casual como parece. Vejamos que classe de criatura peculiar é o judeu, a quem os governantes de todas as nações, individuais e conjuntamente, têm hostilizado, oprimido, perseguido e pisado em sangrantes matanças e que todavia sobrevive. De que massas são feitos aqueles que, não se deixando arrastar pelas posições terrenas que seus opressores e perseguidores lhe oferecem para a mudança de fé, permanecem fiéis à religião mosaica? O judeu e este ser sagrado que faz baixar do céu o fogo eterno com o qual incendiou o mundo inteiro, é a fonte onde os demais povos observam suas crenças e as religiões. O judeu é o pioneiro da liberdade, mesmo naquele tempo em que era natural a divisão de pessoas em duas classes delimitadas, escravos e patrões. A legislação de Moisés havia proibido de manter a um seu semelhante em escravidão por mais de 6 anos. O judeu é o pioneiro da civilização. A ignorância foi condenada na velha Palestina mais do que hoje na Europa civilizada. Ademais, naqueles dias bárbaros e selvagens em que nem a vida humana nem a morte eram consideradas de grande valor, Rabi Akiva não se obstava de expressar abertamente a oposição à pena de morte. Ideia que hoje é representante da civilização avançada. O judeu é o emblema da tolerância civil e religiosa. Como de vós mesma nação há de ser estrangeiro, que morra convosco, ordena Deus pela boca de Moisés. E o amarás como a ti mesmo, porque estrangeiros fostes em terras do Egito. E isso foi dito naqueles tempos remotos, quando a principal ambição das raças e nações era arrasar e escravizar seus semelhantes, quando a tolerância religiosa, o judaísmo está longe, não somente de todos os proselitistas para atrair gentios à fé judaica. Inclusive, que o Talmud diz expressamente que os rabinos devem informar e explicar todos os que desejam entrar na religião as dificuldades que isto ocasionará, fazem ver que, segundo a lei judaica, os justos de todas as nações terão participação na imortalidade. Nem sequer os moralistas de nossos tempos podem vangloriar-se de uma tolerância religiosa tão acentuada. O judeu simboliza a eternidade. Aqueles a que não conseguirem destruir nem as torturas nem as matanças de milênios.
aqueles que nem o fogo, nem a espada da Inquisição poderem varrer da face da terra. Aquele que foi primeiro a transmitir a palavra de Deus, aquele que foi durante tanto tempo o guardião da profecia, fazendo-a chegar ao resto do mundo, não poderá ser destruído nem de nenhuma maneira, porque é o eterno com a própria eternidade. E essa foi uma pessoa russa há mais de 100 anos atrás. Agora eu vou citar outras palavras do Mark Twain. Mark Twain também é um escritor americano famoso. Ele fez uma viagem para a terra de Israel há 150 anos atrás. E depois dessa viagem ele falou assim: se as estatísticas são corretas, os judeus constituem somente 1% da raça humana. Isto faz lembrar de um sopro de poeira das estrelas da Via Láctea. Dificilmente ouvi-se falar de um judeu, mas falava-se e sempre se falou. Sua importância na terra é como de qualquer outro povo. A sua relevância comercial está muito além da insignificância da sua capacidade. Sua contribuição para a lista mundial de grandes nomes de literatura, ciências, artes, músicas, finanças, medicina e saber obtuso também estão fora da proporção pela facilidade dos números. O judeu conquistou seu lugar neste mundo em todas as épocas e o faz com as mãos atadas. Podia ficar orgulhoso de si e ser desculpado. Os egípcios, os babilônios e os persas ergueram-se, preencheram o planeta com a som e esplendor e murcharam, desaparecendo gradualmente. Os gregos romanos vieram em seguida fazendo um grande alarde para depois sumirem. Outros povos surgiram e durante algum tempo suas tochas permaneceram acesas, mas esvaeceram-se e hoje fazem parte do crepúsculo ou desapareceram. O judeu viu todos, os superou e hoje é o que sempre foi. Não demonstra decadência nem desgaste pela idade, enfraquecimento das partes, diminuição de suas energias ou entorpecimento de sua mente alerta e agressiva. Todas as coisas são mortais, menos o judeu. Todas as forças passam, somente ele permanece. Queridos, esses textos, não judeus que falou, mas eu quero citar duas fontes da nossa Torá, da nossa Sagrada, que tudo está escrito lá é verdade. E se a gente vai analisar o que está acontecendo hoje, o que aconteceu durante 3.000 anos, o que está acabando de acontecer todo dia, a gente vê essas provas da eternidade do povo judeu. Mas isso já foi dito pelo Moisés quando estava no deserto. No Deuteronômio 4, 32 a 40, falando assim: agora, pois pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, e ficou vivo, ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, como provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com a mão forte, com o braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vos Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que o soubesse que o Senhor é Deus. Nenhum outro senão Ele. Deixa os seus te faz ouvir a sua voz para te ensinar. E sobre a terra te mostrou o seu grande fogo. E ouviste as suas palavras no meio do fogo. E porquanto amou teus pais, escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força,
para lançar fora de diante de ti nações maiores, mais poderosas do que tu, para introduzir a ti e dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo na terra, nenhum outro há, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordenou hoje para que te venha bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. É bem simples, já está falando. A Torá eterna. A Torá foi dada para o povo eterno, para o povo judeu, que jamais vai sumir. Que a gente pode ver isso no Jeremias 31, 2 versículos, que já define tudo. E se alguma coisa está errada nessas profecias, acaba com o povo judeu. Mas a nossa existência é a prova disso. E olha aqui que Deus nos promete. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos e o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei todas as descendências de Israel, por todo quanto fizerem, diz o Senhor. Gente, melhor do que isso, o povo de Israel é eterno, o povo judeu é eterno. Pensa nisso. Obrigado.